Para você que secretamente me critica porque eu estou falando muito de esportes e automobilismo nesse canal de vídeos, vamos falar de tecnologia. Só quero ver o quanto de acesso que esse vídeo vai dar, porque dependendo do desempenho eu paro de falar de tech por aqui. Até porque para mim tá de boa, eu já tenho target hd.net para falar sobre o assunto. Mas eu já começo esse vídeo, que vai ser polêmico, lançando uma pergunta. Só Elon Musk salva? Sim, porque para muitos Elon Musk é Deus. Não só por conta das bravatas que ele fala nas redes sociais, por desafiar democracias ao redor do mundo, mas também por conta de suas previsões messiânicas. O Elon Musk, no lugar de fazer a Tesla ser lucrativa, até porque ela está morrendo de medo da BYD, na verdade, ela que eu digo a Tesla, mas na verdade são os investidores da Tesla e o próprio Elon Musk. BYD está avançando de forma assustadora. Mas no lugar de fazer a Tesla dar lucro, o Elon Musk está gastando seu tempo, seu dinheiro, lançando o foguete que dá ré, fazendo com que o X fique cada vez menos lucrativo, já ia falar mais lucrativo, não sei porquê, e também com previsões consideradas messiânicas. Previsões sobre o mundo da tecnologia que o colocam como um Messias prometido. Ele não está sozinho nessa, porque a gente tem essa atual era de CEOs com a mesma característica. Sam Altman, Jensen Huang, Sundar Pichai, até mesmo Satya Nadella. Todo mundo está tentando prever o futuro e adivinhar o que vai acontecer daqui a alguns anos. Isso está errado? Sinceramente, não. O problema é com que matiz as pessoas estão fazendo isso. Eu ia me esquecendo do nome do Mark Zuckerberg. Esse é outro que Messias prometido total. Ele está apostando todas as fichas dele no óculos inteligente. Ele acha que as pessoas não vão mais ficar olhando para os smartphones tanto quanto faziam no passado em 2030, porque daqui a 6 anos os óculos inteligentes dominarão o mercado como o principal dispositivo informático. Pode acontecer? Pode. Não vejo isso acontecendo neste momento, mas me pergunta sobre isso daqui a 3 anos. Até porque eu não sou uma pedra, eu tenho o direito de mudar de opinião. E o problema não é em mudar de opinião ou dar opinião. O problema é o viés que isso toma. E a gente tem que ver as camadas disso. No caso do Mark Zuckerberg, ele está olhando para o interesse dele, obviamente. Não é só o eu acredito que isso vai acontecer, mas também o eu quero que isso funcione porque eu vou ganhar com isso. Eu acho até uma boa iniciativa o óculos que ele apresentou como protótipo recentemente, que trabalha com realidade aumentada, realidade virtual, inteligência artificial. Acho que pode dar certo. Apesar de que o Google Glass não deu certo, ele virou um dispositivo utilizado muito mais por empresas e pela indústria, e o metaverso ainda é um jogo ruim do Nintendo Wii U. Eu não vou classificar como um projeto ruim do Nintendo Wii, porque o console da Nintendo é um dos mais bem-sucedidos da história e não merece esse tipo de comparação. Então, apesar do Zuckerberg seguir um plano para o Facebook que está funcionando, ou pelo menos o cronograma que ele estabeleceu 10, 15 anos atrás está sendo seguido à risca, eu ainda quero ver para crer que esse óculos de realidade aumentada vai funcionar. Até porque a Apple tem o Vision Pro que está encalhando nas lojas. Se bem que o Vision Pro encalhou porque ele é caro demais. São mais de $3.000 para você assistir jogo da NBA em realidade aumentada. Não vale a pena. Então, a gente tem essa geração de CEOs fazendo previsões messiânicas. Sam Altman, da OpenAI, Deus do céu, como ele passou os últimos meses entre tentando não ser expulso do posto de CEO e brigando com a Scarlett Johansson porque ele chupinhou, plagiou a voz dela em Ela, do filme Ela, lá do Spike Jonze, na sua inteligência artificial. Bom, entre uma coisa e outra, ele fez as suas previsões de tecnologia bíblicas, messiânicas, dizendo que a inteligência artificial vai dominar tudo. E de fato vai. Até concordo. Mas às vezes o recado para o grande público não chega da forma correta, porque as pessoas estão ficando cada vez mais assustadas com essa história de inteligência artificial.
assustadas em perder os seus empregos, assustadas em virarem escravas dessa tecnologia, assustadas com os seus dados e informações pessoais parando para um banco de dados de uma IA que eles não sabem como que essas empresas vão gerenciar esses dados. Quem sabe se o Sam Altman suavizar o discurso e principalmente mostrar um pouco mais de confiança, porque há uma certa crise de credibilidade ali na OpenAI, principalmente depois que ela decidiu abandonar a sua visão de ser uma oferta para o mundo, para que o mundo se torne algo melhor. E aí é muito papo de Deus do céu, eu finjo que eu sou bonzinho, e passou a ser uma empresa que objetiva o lucro, porque não existe almoço grátis, e manter o ChatGPT é caro demais. Então, quem sabe se o discurso do Sam Altman se tornar um pouco mais empático e transparente, as pessoas começam a acreditar que o ChatGPT não vai escravizá-las no futuro. A gente também tem que desconfiar desses discursos messiânicos dos CEOs, porque existem questões financeiras e até mesmo de visão de mundo que estão em jogo. Esses executivos de tecnologia perceberam que eles são mais influentes no coletivo do que imaginam. Principalmente depois do que rolou em 2016, com toda aquela história da Cambridge Analytica, da venda de dados por parte do Facebook, dos dados dos usuários, que o Facebook não avisou ninguém que estava vendendo, pela influência da Rússia nas eleições presidenciais em 2016 nos Estados Unidos. Então, esses caras perceberam que eles têm muito mais influência no nosso mundo do que nós podemos imaginar e do que eles mesmos poderiam imaginar. Caso você não saiba, o Mark Zuckerberg estava, até um ano e meio atrás, fazendo tour pelos Estados Unidos, perguntando para as pessoas quais são as suas necessidades mais básicas. Do que você precisa? O que você quer para ter um país melhor? Normalmente, quem pergunta isso para a população é aquela pessoa que quer ter um posto elegível, que quer ter um cargo dentro de alguma instituição governamental ou quer tentar um cargo numa instituição governamental. O Donald Trump colocou o Elon Musk no governo dele, na próxima gestão. Cada vez mais os CEOs de tecnologia estão influenciando nas questões de gestão e eles entenderam que tem um grande poder nas mãos. E isso vai impactar no coletivo de alguma forma. Então, previsões messiânicas neste aspecto podem também ser uma ferramenta de manipulação de narrativa para este objetivo final. E isso não é paranoia da minha cabeça. Isso não é loucura regada a café, cheetos e miojo. Isso é fato concreto. De novo, o Elon Musk está na gestão de Donald Trump. Pense no que esse cara pode fazer baseado no que ele já fez com o X/Twitter. Saudades do antigo Twitter. Nunca mais voltará a ser como era antes. Então, a gente precisa começar a olhar com um certo filtro para essa ideia de acreditar ou de confiar em CEOs com visões messiânicas do mundo. Eu entendo que isso vem também da época do Steve Jobs. Ele era mestre em fazer previsões de futuro, com todo o direito de acertar e errar nessas previsões. E isso era uma característica dele que o Bill Gates, que é da mesma geração, mantém até hoje. O Bill Gates faz as suas previsões de tecnologia sem medo de ser feliz, dá suas recomendações de quais livros você deve ler a cada ano, no final do ano, sabe muito bem que tem uma visão privilegiada sobre o mundo e as transformações do mundo, até porque ele foi um dos primeiros a prever que uma pandemia viria e que esta pandemia seria a maior do último século. Ele previu basicamente que teríamos, justamente nessa época, 2019, 2020, 2021, uma crise sanitária global que iria paralisar o mundo e ninguém deu muita bola para ele. Até porque muita gente tirou o Bill Gates de maluco quando ele decidiu transformar em país da África, em país de terceiro mundo, urina e fezes em água potável. E ele foi bem sucedido nisso. Muita gente tirou sarro do Bill Gates quando ele decidiu cuidar da malária. E ele foi muito bem sucedido nisso. A grande diferença do Bill Gates para um Elon Musk é que Bill Gates não está tentando nenhum cargo eletivo, não está demonstrando interesse em questões ou de gestão ou de
concorrer efetivamente a um cargo de presidente, governador ou algo que o valha. Pelo menos neste momento que eu estou gravando o vídeo. A gente tem que ficar de olho nessas previsões messiânicas dos CEOs, porque podem sim e são normalmente visões de futuro, mas agora eles sabem que podem direcionar o futuro do coletivo a partir das próprias perspectivas. As visões individuais desses caras, que concentram muito poder e concentram muito dinheiro, passaram a influenciar a forma em como o mundo está caminhando. E eu não sei se isso é a coisa mais agradável que podemos ter para um futuro a médio e longo prazos. Não que eu esteja duvidando do caráter do Jensen Huang, do Sundar Pichai, do Sam Altman, de novo, ele é de gosto duvidoso. O Elon Musk, então, nem se fala. Não é exatamente isso. Não é o questionamento sobre códigos morais e éticos alheios, mas a propensão dessas pessoas em influenciar no coletivo mais do que faziam o Bill Gates, o Steve Jobs e outros executivos na década de 90 e 2000. A gente sabe também que as empresas de tecnologia sempre tentaram, e é uma palavra forte de usar, manipular o coletivo através de mecânicas de funcionamento de sistemas operacionais, através das estruturas de ecossistema de dispositivos, através da forma como os produtos eram apresentados. Não vamos nos esquecer do comercial 1984 do Macintosh. Isso mudou a história da publicidade e mudou a história da informática como um todo, porque só a partir daquele momento que as pessoas conceberam a ideia de ter um computador pessoal em casa, e não apenas no trabalho ou na faculdade. Então, mudar a perspectiva do coletivo já é algo que existe dentro das empresas de tecnologia. Mas agora está chegando num ponto em que pode influenciar democracias, influenciar na escolha de coletivo, influenciar na escolha de presidentes, governadores, de líderes e gestores. E isso tem um potencial de merda que você nem imagina. Nem dá para imaginar. É quase o Big Brother antecipado pelo próprio Jobs na campanha do Macintosh. Aliás, recomendo que você leia o livro 1984. Aliás, não só 1984, como assista Matrix, pelo amor de Deus, o primeiro filme. Como as irmãs Wachowski anteciparam o nosso mundo de forma brilhante. Em 1999, tudo isso que está acontecendo, toda essa manipulação de narrativa, distorção de narrativa a partir da tecnologia e da comunicação em massa através de uma rede mundial de computadores, está acontecendo diante dos nossos olhos. É assustador, mas morbidamente fascinante. Então, para a gente tentar evitar ser influenciado por tudo isso, desconfie dos CEOs messiânicos do mundo da tecnologia. Desconfie dessas pessoas que prometem mundos e fundos, que prometem a transformação e a revolução, quando por trás disso querem influenciar no seu poder de escolha. Eu ouvi essa semana algo que é bem interessante. Para os patrões, para os executivos, para os CEOs, para os caras que comandam o mundo tech, ter o seu dinheiro não é mais relevante. Eles querem ter a sua visão de mundo, a sua perspectiva e a sua opinião. Reflita sobre isso. É tudo o que eu proponho nesse vídeo.